alegria é poder no final do dia encontrar minha família, meu lar, quem tanto ama me esperar. E saber que esta é uma riqueza que possuo. Minha família, meu lar, meu céu, meu mar. O infinito não seria suficiente para mostrar a imensidão do amor do meu lar. O mais profundo oceano é incapaz de esconder a grandeza deste amor em meu ser. Família, você é vida. Família é alegria. Família, esperança, união e força, tão linda como o sorriso da criança. Boa tarde, meus amigos. Estamos aqui para mais um encontro gostoso de todos os sábados com vocês aqui na Oficina Espírita da Família. Vamos chamar aqui o nosso amigo, o senhor Florencio. Boa tarde. Seu Florencio. Oi. Boa tarde, Roseli. Mais um programa Oficina Espírita da Família. E hoje com convidado. Hoje nós temos aqui, vou chamar o Davidson para o nosso bate-papo de hoje. Boa tarde, Davidson. Boa tarde a todos aí, boa tarde aos telespectadores, aqueles que estão assistindo. É sempre uma alegria receber o Davidson aqui, porque a gente tem certeza que é um bate-papo gostoso, né? E ele traz muitas novidades e a gente não quer perder tempo e a gente vai começar, né? Mas antes da prece de abertura, deixa eu dar boa tarde aqui para os nossos ouvintes que já estão aqui conosco. O Marvin está aqui conosco, a Maria José também. Hoje quem está, né, lá conversando com vocês é a Érica, mas lembrando que hoje nós não temos a ararinha para todo mundo, vai ser uma ararinha geral, tá certo? E uma ararinha especial para o nosso amigo, né, o Davidson, porque a gente quer, assim, aproveitar todos os minutinhos com o Davidson. Então, seu Florencio, o senhor faz a prece de abertura? Vamos lá, então. Vamos unir os nossos pensamentos. Vamos orar. Senhor Jesus, traze até nós a tua bênção de paz e de harmonia. Permite, Senhor, que uma vez mais os bons espíritos venham nos assistir, que eles encontrem acesso em nossos corações. E com a tua presença, Jesus, vamos vibrar por aqueles que se encontram em solidão. Aqueles que se encontram, Senhor, nos abrigos de idosos, muitos deles sem visitas de parentes ou amigos. Aqueles que se encontram, Senhor, nos abrigos de crianças, muitas delas órfãos de pais vivos. Aqueles que se encontram, Senhor, nos leitos solitários dos hospitais, nos cárceres de provação, nas calçadas do esquecimento, que o teu amor possa alcançar a todos. E em teu nome damos por aberto mais um programa Oficina Espírita da Família. Que assim seja. Bom, Davidson, ele prometeu e cumpriu, né? Porque gente de palavra é assim, cumpre. Ele falou, vou lá para Portugal, vou passear, vou trabalhar, e quando eu voltar eu venho aqui para contar tudo o que aconteceu. Porque nós somos curiosos, né, Davidson? A gente quer saber tudo. E aí, quando temos essa oportunidade de saber um pouquinho mais lá de fora, a gente não pode perder tempo, né? Verdade. Me conta, meu amigo, como é que foi essa viagem? E por falar em curiosidade, uma curiosidade, quantos anos já tem esse programa, Oficina Espírita da Família? Então, nós temos 26 anos. Caramba, 26 anos? 26 anos. Começamos lá na Rádio Universal, né? Era uma rádio AM, né?
porque rádio FM é muito mais custoso, né? É. O minuto, e a gente sempre fez o programa, bem dizer, hoje 1 hora. Começamos com o Zezinho, né? Ah, o Zezinho. O Zezinho, ele tinha um programa na Rádio Universal, e o senhor Haroldo de Paula, que era do Henrique Seara, sei quem é esse Haroldo. ele fazia uma participação no programa do Zezinho, e aí o Zezinho, o seu Haroldo nos convidou, a mim e meu marido, a minha irmã, a Leni, que era uma outra participante, e nós fomos para a rádio. E no começo a gente ficou assim, né? Ai, meu Deus, como é que é? A gente não sabia. E começou a dar certo, aí o Zezinho começou a de 15 minutos passar a gente para meia hora, e aí foi indo. Tinha vezes que a gente fazia o programa todo do Zezinho, e depois nós acabamos ficando com o nosso programa mesmo, e assim já foram aí 26 anos. Eu me lembro... O Florencio entrou depois do desencarne do seu Haroldo, né? A espiritualidade já ajeitou tudo pra gente. Eu me lembro de ir no programa, ali na Silva Jardim. E ali ali era a Rádio Cacique, né? Isso, eu me lembro de ir ali, e era só transmitido pela rádio. Aí depois vocês começaram a colocar um celular, e além de ir para a rádio, ia para o Facebook, sei lá, para o YouTube. Aí depois, com a pandemia, ficou só pelas redes sociais, né? Sim, a gente tem mais alcance, né, pelas redes sociais. Então, hoje não vai mais para o rádio, né? Não, hoje nós não temos mais na rádio, porque a rádio, o alcance dela é muito pequeno, né? A rádio AM, o alcance é muito pequeno. E pela internet a gente pode alcançar, assim, fora. A gente tem aqui participantes que estão lá na França, em Portugal, no Brasil. Dá para entrevistar eles, né? Então, a gente começou a expandir um pouquinho mais, né? Então, e com a pandemia, cada um na sua casa ficou até mais fácil, até para trazer os convidados, né? Fica mais fácil. Então, verdade. E estamos aí, 26 anos de trabalho. Parabéns para vocês. Né? E vamos fazer aniversário, né, completar os 26 anos agora, dia 30 de novembro. Ah, que legal. Isso. Aí uma curiosidade, o Davidson foi para o além e voltou. Além-mar, né? Além-mar, né? Além-mar. E a gente quer saber, Davidson, como é que foi? Primeiro passeio, que deve ser lindo, maravilhoso. Claro que não é a primeira vez que você vai para Portugal, né? Mas sempre que é passeio, a gente gosta, né? Sempre vai ver coisas novas, né? Então, a primeira vez que eu fui para Portugal foi em 2014. Né? Vai fazer 10 anos o ano que vem. E eu fui participar de um congresso na cidade do Porto. É um congresso mundial de terapia regressiva. Então, tinha participantes do mundo inteiro. E eu fui representar o Brasil, eu fui representar a sociedade da qual eu fazia parte, né, que é a Sociedade Brasileira de Terapia de Vidas Passadas, e eu fui fazer uma palestra nesse congresso, que foi lá na cidade do Porto. Foi a primeira vez que eu estive em Portugal. E fui falar lá sobre depressão, ansiedade, né, sobre a ótica das nossas vidas passadas. E eu já me apaixonei por Portugal, né? Portugal é a nossa terra irmã, as pessoas são eles gostam muito de brasileiro lá, né? E agora tem muito brasileiro em Portugal. Muito. Estima-se que tem aproximadamente uns 600 mil brasileiros morando em Portugal. Estamos fazendo o contrário? 600 mil brasileiros dá quase 10% da população de Portugal, que são 9 milhões de pessoas. Né? A gente está fazendo agora o contrário, né? Os portugueses vieram para cá, agora a gente que está indo para lá, né? Estamos fugindo do Brasil para Portugal. Então, eu estive lá em 2014, depois estive em 2018, só passeando. E dessa vez, eu estive lá em Portugal e eu não conhecia a Ilha da Madeira. Né? Há uns anos atrás, eu atendi uma paciente que morava na Ilha da Madeira. Eu atendia ela online. Porque eu faço terapia também online, né? A maior parte dos meus pacientes são presenciais.
mas eu atendo alguns pacientes online. Eu atendo uma paciente que mora nos Estados Unidos, outra que mora em Londres, né, em São Bernardo, em Natal. Então, tem alguns pacientes online. E eu atendi essa paciente que morava na Ilha da Madeira. Eu atendia ela, a gente fica pensando assim, eu fazia regressão com ela, Roseli e Florencio, eu fazia regressão com ela através do computador. Ela lá do outro lado do mar, eu aqui, né, controlando o processo da regressão, e, nossa, foi muito legal, né? E aí ela terminou a terapia e nós ficamos amigos. Ficamos amigos. De vez em quando conversávamos, né, pelas redes sociais e tal. Aí eu peguei e convidei ela. Por que você não vem aqui conhecer o Brasil? Fica aqui em casa, né? Aqui em casa só eu e a mulher, a casa é grande, tem quarto aqui, você fica à vontade. Ela veio e ficou 15 dias em casa. Isso antes da pandemia. Aí ela falou assim, agora você tem que ir lá conhecer a Ilha da Madeira, né? E agora nós fomos lá o mês passado, né, em setembro, porque eu tinha um sobrinho meu que ia se casar na Itália. Na Itália, né, que você falou. Isso, na Itália. E eu que fiz o casamento dele. Além de psicólogo, palestrante, ele agora faz casamento. Eu sou cerimonialista também. Sou. Depois eu vou mostrar para vocês um trecho da cerimônia. Tem que se virar, né, Davidson? Se vira nos 30, né? E quando eu vou fazer a cerimônia de casamento, eu já explico, olha, posso falar sobre vidas passadas, né? Sobre relacionamentos de... Não, pode falar à vontade. Né? Então eu explico tudo, né? Mas se a pessoa escolhe você, é porque já sabe, né? O que você vai falar. E a gente, sim, exatamente. Eu acho isso muito interessante, sabe? Hoje, eu vou contar uma coisa. Hoje eu estou fazendo 35 anos de casada. Parabéns. Hoje eu estou fazendo 35 anos de casada. E aí, eu estava de manhã conversando com o Marcelo, a gente estava relembrando o nosso dia 35 anos atrás. Estava fazendo uma regressão de manhã, sabe, Davidson? Regressão de olhos abertos, né? Aí eu falei, se fosse hoje em dia, seria tudo diferente, eu não faria isso, não faria aquilo. E uma das coisas que eu não faria era o casamento na igreja, né? E eu gostaria muito de ter uma pessoa conhecida minha fazendo essa parte. É mais legal, é muito mais legal. Eu acho que é muito assim, mais... uma coisa mais mesmo da família, das pessoas ali, né? Não um padre que não te conhece falar alguma coisa que não vai te trazer nada, né? E quando eu vou fazer a cerimônia, né? Eu falo sobre vidas passadas, né? Eu falo sobre relacionamento de almas que estão afins, eu falo as dificuldades do relacionamento de duas pessoas que são diferentes, né? Porque o casamento é a união de diferentes. Então, pessoas que têm objetivos diferentes, têm gostos diferentes, vão viver junto. Então, eu falo da dificuldade disso, né? Exatamente. Aí eu até comparo o casamento com um contrato de aluguel. Né? Quando você vai contratar... quando você vai... Gostei, quero saber agora. Quando você vai alugar um imóvel, né? Você faz um contrato de aluguel, não faz? Sim, lógico. Um contrato. Aí tem lá o contrato de aluguel... todas as cláusulas que envolvem aquele contrato e, inclusive, o valor do aluguel. Inclusive, no contrato de aluguel, tem o término do contrato, hein? Exatamente. Mas o término do contrato são, por exemplo, 2, 3 anos, mas são renováveis. Tem razão. Você pode renovar também os seus contratos de relacionamento. Então, você faz um contrato de aluguel, aí você aluga um imóvel, por exemplo, por R$1.000, tá? Quando chega na hora de você pagar o aluguel para o proprietário, você chega lá com R$500. Tá aqui o aluguel. Aí olha, como assim? Peraí, mas o aluguel são R$1.000. Aí ele fala assim, não, é que eu tive que trocar uma torneira que estava ruim, né? Arrumei a janela que estava quebrada, troquei o forro lá. Aí o proprietário diz assim, mas está no contrato?
Está no contrato? Quando você se casa com alguém, você tem que fazer um contrato, né? Então, inclusive, na cerimônia, eu até proponho, sabe, rever algumas coisas, né? Olha, as coisas que você gosta, que ele não gosta, né? Você está disposto a abrir mão disso? Uma coisa que eu falo sempre, quando as pessoas falam da intenção, né, de casar, eu falo assim, você está disposto a abrir mão de algumas coisas que você gosta de fazer, que você sabe... Exatamente, Você quer saber como é que um relacionamento dá certo? Quando o casal consegue abrir mão. Se você abrir mão, o outro também, não basta só um fazer isso, tem que ser os dois. E sem cobrança, né, Davidson? Sem cobrança, e tem que ser os dois. Às vezes você abre mão e fica assim, porque eu abri mão, agora você também tem que fazer isso por mim. Não, você abre mão porque você gosta da outra pessoa. Você sabe que existem dois tipos de relacionamento, né, entre casais. Existe o relacionamento estilo jogo de tênis, e existe o relacionamento estilo jogo de ping-pong, de frescobol. Adoro essas comparações que você faz, porque eu fico aqui imaginando, depois vem uma coisa completamente diferente do que eu imaginei. Escuta só, como que é o relacionamento estilo jogo de tênis? O jogo de tênis é um jogo de disputa, não é? Sim. Quando os dois estão jogando, né, você tenta enganar o outro lado. Você joga a bola num cantinho, você joga a bola perto da rede, você joga a bola muito rápida. Por quê? Porque o objetivo é enganar o outro para você ganhar. Sim. Olha, existe muito relacionamento assim, sabe? Estilo jogo de tênis. Vou dar um exemplo, tá? Você levanta de manhã, o marido levanta de manhã, a esposa está lá no quarto. Ele levanta de manhã, ele vai no banheiro, está escovando o dente. Aí ele olha no cesto de roupa a camisa que ele queria pôr, mas ele vê que a camisa não está lavada, está no cesto de roupa. Aí ele pega e fala assim, bem, onde é que está aquela minha camisa que eu queria colocar hoje? Realmente. Aí jogou a bola bem perto da rede agora. Bem perto da rede. Quer dizer, é a disputa para ver quem ganha. Muitos relacionamentos assim, Roseli. Agora, o relacionamento estilo jogo de frescobol é diferente. Por quê? O frescobol não é um jogo de disputa. Não tem que ter um campeão, um ganhador. Não, você vai jogar a bola para o outro da melhor forma possível para que ele possa responder, para que ele possa rebater. Então, o objetivo do jogo é manter a bola no ar e os dois vão trabalhar para que isso aconteça. Parceria, né? Parceria. O relacionamento estilo jogo de frescobol é aquele que dura a vida inteira. O jogo de tênis não dura muito tempo. Não, porque é uma cobrança um do outro. É uma cobrança. Né? E aí, o que pode acontecer é uma separação, né, do relacionamento, uma separação, ou uma submissão. Quando um dos cônjuges acaba se tornando submisso ao outro. E aí ele perde a sua identidade, sabe? É um relacionamento muito difícil. O famoso relacionamento. Mas nossa conversa não é essa hoje. Começa a ficar tão gostosa a conversa que eu falo que a nossa conversa aqui, Davidson, é um bate-papo muito gostoso que vai indo. Mas vamos lá, para o nosso. Então, aí essa paciente minha, que se chama Gabriela, que se tornou minha amiga, ela veio no Brasil, e aí agora eu fui lá conhecer a Ilha da Madeira. Dizem que o aeroporto da Ilha da Madeira o avião ele vem assim, o avião ele vem, depois ele e aterriza. É um dos aeroportos mais perigosos do mundo. Mas tudo bem. Mas a Ilha da Madeira é um lugar paradisíaco. Sabe? É um lugar muito bonito. As pessoas que puderem ir em Portugal, conheçam a Ilha da Madeira. Eu falei para minha amiga, quando fui lá, eu falei para ela assim, olha, você tem que levantar todos os dias e agradecer a Deus por morar num lugar como esse. Maravilhoso. Muito mesmo. Você conhece? Eu conheço por foto, por filmes, na internet, né? Então é um lugar muito bonito, realmente. E aí quando eu fui agora na Ilha da Madeira, né, eu acabei entrando em contato com o pessoal de um grupo espírita lá da Ilha da Madeira e fui fazer uma palestra num centro espírita lá da Ilha da Madeira, que fica em Funchal.
Funchal é uma região lá da... A Ilha da Madeira é o seguinte, a Ilha da Madeira, esse nome, é como se fosse o nome de um estado. Aqui no Brasil, por exemplo, o estado de Sergipe. Então, Ilha da Madeira é um estado. Aí na Ilha da Madeira tem várias cidades. Sim. Funchal é uma cidade, né? Tem Câmara de Lobos, tem Caniço, tem Caniçal e vários outros lugares lá da Ilha da Madeira. E ela mora numa cidadezinha lá na Ilha da Madeira que chama Caniçal. E nós fomos fazer uma palestra em Funchal, fui conhecer os espíritas de lá, né? E tem brasileiros que frequentam o centro lá, mas a maioria são portugueses. E Portugal é um país que tem o espiritismo já bastante desenvolvido. Obviamente, não tanto quanto o Brasil, né? Mas é bem desenvolvido. Eles, inclusive, lá, eles têm a Federação Espírita Portuguesa. Eu estava vendo sobre isso. Isso. Muito interessante, né? E são bastante atuantes, assim, tá? Mas é bem mais tímido, né, o espiritismo em Portugal do que no Brasil, comparando com o Brasil. Você sabe que fizeram uma pesquisa, uma agência americana chamada Thomson Reuters. O Florencio está entrando. Voltou. Voltou. Fizeram uma pesquisa em 212 países, 212 países, essa agência, e essa pesquisa revelou o seguinte, Roseli, veja só, o Brasil é o terceiro país do mundo que mais acredita em Deus, dessa pesquisa de 212 países, e o segundo que mais crê na reencarnação. Nós só perdemos para a crença na reencarnação para a Índia. A Índia, imaginei. Porque a Índia também são mais de 1 bilhão de habitantes. Qualquer coisa a gente perde para a Índia. Perde para a Índia. Até no analfabetismo a gente perde para a Índia. E o Brasil é o país mais espírita do mundo. Com certeza. Mais espírita do mundo. Você sabe quantos centros espíritas tem no Brasil? Eu estava vendo aqui, eu estava vendo a federação lá de Portugal, né? Que tem menos do que o estado de Santa Catarina. Então, tem 140 e poucos, mais ou menos, que eu vi aqui de Portugal. Imagina uns 130 centros espíritas em Portugal. Em Portugal. No Brasil... Se só em Santa Catarina tem mais do que 130... Não, Santos... Não sei se você sabe, Santos é a cidade mais espírita do Brasil. Só perde para Franca e Uberaba. Santos. Eu ia falar, Uberaba, eu acho que deve ter um centro em cada esquina. Em Santos, tem mais de 100 centros espíritas. Em Santos. Que beleza. Mais de 100. Ou seja, tem centro espírita em cada bairro. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você, que eu estou super curiosa. A casa espírita, não sei se você foi em mais de alguma lá em Portugal, né? Mas é diferente daqui. Por exemplo, a gente vê aqui que a doutrina ela é muito mais para a parte da religião e da caridade. Lá fora, eles também são mais a parte religiosa e caridade, ou eles estão mais para a parte de estudo e só a manifestação mediúnica? Eles não têm muita atividade assistencial. Né, o espiritismo de lá. O espiritismo no Brasil, ele migrou bastante para essa área do assistencialismo, da assistência. Lá não tem. Nos Estados Unidos também não tem, né? Então, lá, eles focam muito na questão do estudo, né? Do estudo e alguma atividade mediúnica. Você participou de alguma, Davidson, lá? Não, atividade mediúnica em Portugal, não. Eu participei nos Estados Unidos. Estados Unidos eu participei. Depois vou contar uma curiosidade que eu vi. Eu quero saber se o espírito falava inglês ou português com você. Então, lá nos Estados Unidos, Roseli, você tem que... Por exemplo, da reunião mediúnica que eu participei lá, na cidade de Tampa, né, na Flórida, era um grupo assim, todos brasileiros. Não, minto. Tinha umas 10 pessoas no grupo mediúnico e uns 4 americanos.
4 que não falavam português. Então, a reunião mediúnica era realizada em inglês. Inglês, né? Então, se manifestava um espírito lá, geralmente o espírito que se manifestava era um espírito que falava inglês, geralmente eram os espíritos lá da região. Mas, às vezes, se manifestava um espírito falando português. Então, eu conheci a primeira reunião mediúnica poliglota. Bilíngue. É. Tem alguém, acho que eles falavam assim, tem algum espírito aqui que fala português, porque o Davidson está aqui hoje, aí apareceu lá, né? Vai ver que foi assim que fez a espiritualidade. Então, lá em Portugal tem mais ou menos uns 120, 130 centros espíritas, contra 14 mil no Brasil. Olha a diferença. 14 então, nós mil. estamos exportando, realmente. Se a gente tem tanto brasileiro lá, a gente está exportando também. Uma curiosidade. O Portugal, ele já foi muito mais espírita que o Brasil. Muito mais. Na época da codificação. Lá no século XIX, né, quando Kardec estava publicando os livros dele, e que o espiritismo lá na França, naquela época, era muito conhecido, né, muito conhecido mesmo, e muitas famílias portuguesas mandavam seus filhos para estudar na Europa, na França. Né? Então, aquelas famílias abastadas, famílias endinheiradas, né? Os filhos iam estudar na França e acabavam entrando em contato com aqueles fenômenos das mesas girantes que ocorriam abundantemente naquela época lá em Paris. Né? Entravam em contato com aqueles fenômenos mediúnicos e se encantavam com aqueles fenômenos. E quando eles voltavam para Portugal, né, eles começavam a divulgar esse trabalho, né, com as mesas girantes. Né? E muitos acabaram, inclusive, só se interessando pelo fenômeno, pela diversão, pelo passatempo. Mas muitos, né, perceberam que existia ali uma coisa muito importante que precisava ser divulgada. Nessa época, o espiritismo cresceu muito em Portugal, por conta desses estudantes portugueses que iam estudar na França e voltavam. Você acha que também é por ser um país mais religioso também? Sim, claro, por ser também religioso. Eles acalentaram, assim, com bastante interesse, né, as lições do Espiritismo, porque perceberam nitidamente que o Espiritismo tem uma vertente cristã muito grande. O Espiritismo é o cristianismo que está sendo revivido, né, pelas lições dos Espíritos. Então, mas aí quando começou o governo de Salazar, né, se tornou proibido o espiritismo. Sim, imagino. Era proibido fazer reuniões espíritas. Então as pessoas iam para as reuniões espíritas que eram escondidas e diziam que iam para a igreja, diziam que ia para uma festa. Ninguém falava que ia para uma reunião espírita, que era proibido. Né? E agora, há algumas décadas, né, há uns 20, 30 anos para cá, o espiritismo está retomando a Europa e principalmente Portugal. Por quê? Com a ida dos brasileiros para lá, né, com o Divaldo Pereira Franco, os palestrantes que vão para lá fazer palestra, eu fui também, eu já fui para a França, fiz palestra em Paris, né? Então, os brasileiros que vão para lá, que vão migrando para a Europa, estão levando o espiritismo de volta para lá, porque o espiritismo veio de lá. Veio de lá e agora a gente está fazendo... Nós estamos levando de volta para ele o espiritismo. O tema hoje aqui é Portugal e reencarnação. A gente está reencarnando o espiritismo lá, vamos dizer assim. Exatamente. Né? Nós estamos reencarnando de novo o espiritismo na Europa. Na França, por exemplo. Quando eu estive fazendo palestra em Paris, né, eu fui fazer palestra num centro lá em Paris, que tem o mesmo nome do centro espírita que Kardec fundou. Né? Esqueci o nome. Bom, esqueci. Eu lembro que era o mesmo nome. Sociedade Espírita Parisiense, né? Acho que é isso, não é, Florencio? Isso Você lembra aí. o nome, Florencio? Né? Então, Sociedade Espírita de Paris, né? De Paris, isso. E esse centro tinha o mesmo nome. Eu fui fazer palestra lá, e veja só que interessante. Metade dos frequentadores eram brasileiros e metade eram franceses, que estavam indo lá
se interessando por aquelas lições, por aqueles ensinamentos, por aquelas palestras, né? E a dirigente do centro era uma brasileira. Que morava lá já em Paris há 30 anos. E eu a conheci, né? E fui lá, conheci o grupo, muito legal, sabe? Pessoal muito legal mesmo. E eu fiz a palestra em português, que eu não falo francês, eu fiz a palestra em português, e uma moça lá, que já morou no Brasil e que falava português fluente, me traduziu. Então eu falava, ela traduzia, eu falava, ela traduzia. E o pessoal gostou, né? O pessoal gosta muito. Então nós estamos levando de volta o espiritismo para lá, os brasileiros. É interessante, né? Ele nasce lá na Europa, porque realmente na época era o centro do mundo, vamos Exatamente, dizer assim, ele precisava nascer lá, né? Mas ele vem, tipo assim, ele se desenvolve aqui, principalmente essa parte mais evangélica, né? Da doutrina espírita, mais, vamos dizer, mais religiosa, não sei, e volta para lá agora com essa parte mais da caridade, do amor ao próximo, né? Não só a parte da manifestação mediúnica, porque eu acho que isso que chamou mais atenção na época, e a parte evangélica acho que ficou meio de fora, né? Exatamente, E então, agora... o espiritismo, ele acabou se desenvolvendo muito aqui no Brasil, né? É um fenômeno interessante, né? Por que o espiritismo ele acabou tomando esse corpo que a gente conhece hoje, né, com mais de 14 mil centros no Brasil, né, por causa dos revolucionários franceses que vieram reencarnar no Brasil, né, com a missão justamente de trazer, né, o espiritismo para as terras do Cruzeiro. E eles, a gente tem aquele livro lá, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que fala muito sobre isso, né? É um livro muito interessante, porque a gente começa a ver essa parte toda da reencarnação, e Portugal e Brasil têm uma relação muito grande. Exatamente, né? Por isso que a gente vai em Portugal, né? Quando você for, você vai perceber que é como se a gente se sentisse em casa, sabe? É muito interessante você ir para Portugal. Eu não sei se é só por causa do idioma, eu acho que não é por causa do idioma, porque lá você tem problema com o idioma, né? Porque talvez se você fosse para Macau, você não iria se sentir em casa. Exatamente, né? Exatamente. É totalmente diferente, né? Exatamente. Mas eu acho que essa você se sente em casa lá. Mesmo. Muito interessante. Até a comida é gostosa. Acho que é a mais parecida com a nossa, sabe? Dizem que você come muito bem, né? Nossa, o bacalhau em Portugal Vamos lá, fazer fofoca. Quantos quilos que você ganhou nessa viagem? Não, olha, eu não ganhei quilos nenhum, porque a gente anda muito. Então tá certo. A gente andava mais de 10 quilômetros por dia, passeando, sabe? Conhecendo os lugares, né? Muito bom. Pode comer muito doce, né? Pode comer muito doce, porque vai gastar toda essa energia. Exatamente, Agora... Então, eu fui fazer uma palestra lá na Ilha da Madeira e eu fui falar justamente sobre a depressão, né? Que é a minha especialidade, depressão, ansiedade, os distúrbios psicopatológicos, né? Sempre, né, levando em consideração a nossa realidade espiritual. Né? E aí, quando eu comecei a falar da depressão, né, e comecei a falar da depressão não como uma doença, eu falei assim, olha, a depressão ela não é uma patologia, a depressão não é uma enfermidade, porque também lá eu fiquei sabendo que o uso abusivo de antidepressivos, ansiolíticos, é enorme. Acho que é pior que no Brasil. Que está sendo no mundo todo, né? É um problema que está atingindo todo mundo. No Brasil... A gente acha assim, porque a gente mora num país, né, que índice de violência é muito grande, a incerteza de um futuro, mas não, você vê que países que são mais adiantados estão passando também pelo mesmo problema. Então, não é só uma patologia do organismo físico, né? E eu falei lá, porque no Brasil, o ano passado, Roseli, 2022, foram vendidos mais de 65 milhões de unidades de fluoxetina. Você já pensou a quantidade de medicamentos? Porque hoje em dia, né, o remédio antidepressivo é barato. Mas quando eles surgiram, lá na década de 70, era um remédio caro, né? Eu estava explicando para eles lá, né, que quando a fluoxetina surgiu na década de 70, com o nome de Prozac, era até conhecido.
Era bonito ter, né, um Prozac na bolsa, né? Nossa, era chique. Era chique, é. Era chique. Então, quando eu falei lá para eles, né, que a depressão não era uma doença, né, que a depressão não era uma enfermidade, e que as pessoas elas ficam usando medicamentos antidepressivos, elas não conseguem se curar da depressão. Aí eu falei para eles, olha, ou a depressão, ou o remédio é ineficaz, ou a depressão não é uma doença. E aí, o que é depressão? Aí eles ficaram assim, eu percebi que eles ficaram assustados, né? Porque eles estão consumindo muito remédio lá, sabe? Muito. Eu acho que isso tem muito a ver também com os próprios médicos, os psiquiatras, ou então outras especialidades, porque você vai num cardiologista, ele te manda tomar um remédio antidepressivo, né? Você vai no gastro, ele fala, isso daí é uma gastrite emocional, dá um remédio antidepressivo para você. Vai te dando. E muitas vezes não é depressão, é uma ansiedade, é uma outra coisa. E você trata como sendo depressão. E as pessoas acabam ficando realmente dependentes do remédio, porque não fazem um tratamento correto. Seria Exatamente. isso, Davidson? Aí, infelizmente, né, quando a pessoa vai no médico, com todo respeito à medicina, aos profissionais, né? Eu não sou contra remédio, absolutamente, não sou contra a medicina, nada disso, não sou. Né? Eu acho que se elas existem, se os remédios existem, é com a permissão de Deus. Feito com a permissão de Deus. Isso. Mas quando uma pessoa assim vai no médico, e o médico fala assim, você tem depressão. Então é como se ele pusesse assim um rótulo na sua testa, né? Depressivo. E aí te prescreve um medicamento, certo? Então, para você que recebeu aquele título de depressivo, para você é uma pessoa doente. E eu tenho que usar remédio. Então, vocês que me aguentem, que eu sou doente. Não, eu estava falando isso até outro dia com o pessoal. Falei assim, agora todo mundo tem uma síndrome, todo mundo tem um problema, né? Ou você tem TDAH, ou todo mundo tem... ansiedade. Tem autismo, todo mundo tem ansiedade. Eu preciso ter alguma coisa, né, emocional, alguma coisa assim, porque está sendo uma epidemia. Você precisa ter esse rótulo, eu acho. Não importa qual. Aí eu tenho que ser bipolar, eu tenho que ser não sei o quê. Então você precisa do rótulo. E hoje em dia, com a internet, que é uma maravilha, mas ao mesmo tempo ela acaba fazendo diagnósticos, né? Você começa a ver uma palestra sobre, vamos supor, autismo, e começa a falar todas as características do autismo, você começa a se identificar e você começa a achar que você é autista. Aí fala sobre características do depressivo, você começa a se identificar e você também é depressivo. Então, é muito complicado isso, por isso que a gente acha que mas o maior problema... que sejam da área. Concordo, é isso mesmo. Mas o maior problema, Roseli, o maior problema, Florencio, por exemplo, se a pessoa ela recebe um diagnóstico de depressão, né, ela reconhece que ela é uma pessoa doente. Sim. E precisa de tratamento. Quando você diz para a pessoa que ela é depressiva, é como se você estivesse tirando a responsabilidade dela na sua cura. Sim. Entendeu? Porque a cura da depressão, como a cura da ansiedade e como outras diversas psicopatologias, está na transformação da pessoa, na sua mudança, no seu caráter, na sua personalidade. Enquanto a pessoa não fizer essa mudança, ela não se cura. E quando você diz para ela, olha, você é doente, você é depressivo, você é ansioso, você tem TDAH, pronto. Eu não preciso fazer mais nada. Não preciso, estou doente. Pronto. Tirei a responsabilidade. Isso é um crime, sabe? Concordo plenamente. Por isso que eu acho que é importantíssimo a terapia, ela é muito importante, né? E as pessoas são muito relutantes na terapia, em fazer terapia. Já é relutante para o remédio, mas o remédio é tipo assim, eu tomo e vai ter que tirar isso de mim. E não tira, porque você não está tratando a causa, você só está tratando o efeito. E aí passa aquele efeito do remédio também, volta o efeito novamente daquilo que a pessoa pode fazer qualquer coisa que ela quiser fazer, mas desde que seja algo
que vai ajudar ela a se modificar. A se conhecer e A modificar. se conhecer, a se modificar, a se transformar, fazer aquilo que fala-se muito nos centros espíritas, né, que é a reforma íntima, que é o que vai curar a pessoa. A cura não está no remédio, não está no médico, está em você, na sua mudança. Mas isso daí dá trabalho, Davidson. Isso dá trabalho. É mais fácil tomar remédio, né? Mais fácil tomar remédio. E aí fica... barato. mais barato. É barato hoje. Não é mais eficaz. Não é o eficaz. Então, quando eu vou falar assim, quando eu vou falar desse assunto, fui falar lá em Portugal, né? Eu abordei esse assunto. Aí, no meio da palestra, uma moça levantou a mão, né? Eu falei, olha, se alguém não estiver entendendo, se ficou alguma dúvida, pode levantar a mão, pode falar que eu paro e explico. Porque o assunto às vezes pode ser complexo. Tá? Aí, no meio da palestra, você levantou a mão. Por favor. Pô, mas eu tomo remédio há 10 anos já, né? Eu falei assim, você percebe alguma melhora? Ela falou assim, então, às vezes uma melhora, mas eu não consigo curar. Você não consegue se curar porque você não é doente. Aí eu explico assim, né? Eu falo assim, sempre, Roseli, quando eu vou fazer essa palestra, eu falo assim, olha, eu queria esclarecer antecipadamente para vocês sobre o que eu vou falar aqui. E eu quero dizer que eu não sou um guru, que nem o Florencio é, né? Aliás, o Florencio é o meu guru, sempre falo isso. Eu não sou um guru, eu não sou um profeta, eu não sou um sacerdote que vocês têm que acreditar cegamente. O que eu vou falar aqui hoje se baseia numa pesquisa, né, baseado em centenas de pacientes, dezenas de milhares de pacientes que já foram tratados através da terapia de vidas passadas, que conheceram histórias do seu passado e que comprovaram, né, que, na verdade, a depressão não é uma doença. Então, o que eu vou falar aqui hoje sobre depressão e sobre o depressivo, eu falo assim, né? Eu quero que ninguém se sinta ofendido, eu não quero ferir a suscetibilidade de ninguém. Né? Vejam o que eu vou falar aqui, vejam se faz sentido. Se fizer, use isso e se modifique. Se não fizer, esqueça o que eu disse. Então o pessoal fica meio assustado, né? Eu chamo o depressivo de prepotente, né? E às vezes o pessoal bate palma no final, eu falo assim, puxa, obrigado, né? Chamei todo mundo de prepotente, vocês ainda batem palma para mim. Eu sempre lembro que você fala que é uma raiva, né? Raiva? Né? Porque tem que ser do meu jeito, porque não admito, sabe? Eu não consigo controlar aquilo. E quando a pessoa tem a depressão e a gente comenta sobre isso, que eu sempre lembro do que você falou, a pessoa fala assim, não, mas eu não tenho raiva. Talvez você não tenha uma raiva consciente, né? Mas tem, porque tem crianças que têm depressão. Então, como que vem essa depressão, né? Já nasce depressivo. Nasce já depressiva. Então, realmente é uma coisa da alma mesmo. Se é uma doença, seria uma doença da alma, né? E não do físico. Apesar que tem doenças que causam esses sintomas da depressão, a gente sabe. Mas, na maioria das vezes, é a doença mesmo da alma, né? Eu fui fazer uma palestra em agosto. Tem uma amiga minha que ela fez, inclusive, terapia comigo, né? Ela se beneficiou muito com a terapia, depois nós nos tornamos amigos, né? E ela dá aulas em grupos de estudos, em centro espírita. Ela dá aulas, ela vai num centro, dá um curso lá, vai no outro centro, ela dá esse curso. É uma pessoa muito conhecida. Ela faz parte do grupo da Aliança Espírita, sabe, né? Aliança Evangélica Espírita. E você sabe que nos grupos da Aliança é difícil uma pessoa que não é da Aliança, e fazer palestra lá. Né? Eles costumam escolher um palestrante que faz parte da aliança. A metodologia deles é diferente. E essa paciente, ela fez terapia comigo, se beneficiou muito, e aí ela dá esses cursos, ela faz parte da aliança. Né? E aí ela falou para mim assim, você não gostaria, eu estou dando uma aula, estou dando um curso lá no centro, eu não gostaria de ir lá falar sobre depressão, porque tanta gente depressiva. Eu vou, mas você sabe qual é a minha visão, né? Não, para você ir lá falar. Né? Tá bom, eu vou. Aí fui. Né? Teve 2 pessoas que desistiram do curso.
com a minha palestra, porque não concordaram, acharam que não, mas como que pode falar isso do depressivo no foro do curso? Não, eu expliquei. Aí ela me pediu para mim ir de novo, eu fui quarta-feira de novo agora, aí fui falar da ansiedade. Ela falou assim, agora tu explica sobre a depressão, né? Fala assim, por exemplo, de que forma que a gente pode enxergar como positivo a lembrança de vidas passadas? Porque se a gente não se lembra de vidas passadas, se a gente reencarna sem saber de outras vidas, né, não seria errado você fazer regressão de memória de uma pessoa? Então explica lá, por que não é errado? Né? Aí eu cheguei, foi quarta-feira agora, eu cheguei e antes de fazer a palestra, eu falei assim, olha, eu quero aqui explicar para vocês, né, a razão pelo fato de que a regressão de memória, a lembrança de vidas passadas, não contraria as leis de Deus. Aí eu vou explicar. Expliquei assim, ó. Porque tem muita gente que não aceita por conta disso, né? Quando eu vou fazer palestra em centro espírita, né, e que pedem para mim falar sobre vidas passadas, sobre regressão de memória, que às vezes pedem para mim, vem aqui para falar desse assunto, que é um assunto que as pessoas querem se conhecer. E eu vou fazer essa palestra, eu sempre gosto de, no final, abrir para perguntas. Porque eu sei que suscita muita curiosidade, o assunto é complexo e tal. Aí, no final, Roseli, sempre surge essa pergunta. Mas peraí, deixa eu perguntar para você uma coisa. Se a gente reencarna sem lembrar do passado, né, de outras vidas, você não acha que é errado você fazer as pessoas ficar se lembrando do que está esquecido? Se Deus, afirmam assim, se Deus nos deu a bênção do esquecimento, da gente não lembrar das coisas erradas que fez em outras vidas, você não acha que é contrário às leis de Deus você fazer as pessoas lembrar dessas coisas? Você acha que não poderia até ser prejudicial, de repente, a pessoa se lembrar de uma outra vida que matou alguém e isso traumatizar ela hoje? Essa pergunta sempre fazem, Rodrigo. E aí, quando eu fui fazer palestra na quarta-feira, agora eu expliquei isso. Falei assim, olha, só que na terapia, eu expliquei isso, na terapia, o paciente, ele não vai se lembrar do que está esquecido. Porque o que está esquecido não incomoda. O que está incomodando é que está presente. Está presente inconscientemente. Aquela história sua, daquela vida que você viveu, daquele personagem que fez aquilo, que passou por aquilo, aquela história não está no passado, está no presente, está na sua vida. Já está te incomodando. Por isso que não é uma terapia para todo mundo. As pessoas acham assim, eu quero fazer terapia, eu vou lá e faço, está tudo bem. Não é assim. Não é para todo mundo, exatamente. Né? Mas isso se você vai num lugar sério, né, Davidson? Agora, se você vai ali na esquina fazer terapia de vidas passadas, você sai de lá sabendo que você foi a rainha do Egito, né? Você sabe que tem gente que fala isso. Tem muitas fantasias, né? Tem gente que fala assim, eu não corro risco de morrer na regressão? Ou ficar preso no passado, não voltar mais? Não, nunca aconteceu. Nossa, assim, quantos casos eu já tive da pessoa ficar lá no passado, né, David? E outra coisa, falou assim, eu sei que nesse negócio de regressão de memória só aparece história de rei, de rainha, de general. Olha, na minha realidade lá do consultório, com quase 5.000 sessões de regressão, apareceram muito poucos reis, muito poucas rainhas, muito pouco. E a realidade é outra. Muitos exatamente. Muitas pessoas comuns. Mas é a ideia. Eu acho que exatamente o que acontece com essa parte da regressão é o que aconteceu com a doutrina espírita logo no início, né? Os medos, as dúvidas. Como que a gente vai falar com os mortos? Isso, Deus não proibiu lá falar com os mortos? E a gente, né? Eu acho assim, tudo está no comando de Deus. Deus não colocou os médicos para nos ajudar? Então, tá aí, colocou existem com a ordem e autorização de Deus, terapeutas, né, que estão aí para nos ajudar. Mas também existem aqueles que não são sérios, a gente sabe disso, por isso que tem que estar sempre muito atento a isso. Vamos voltar para Portugal. Fala aí, mais de Portugal. Portugal e a reencarnação. Será que a gente
já viveu muito lá em Portugal e agora a gente foi tipo extraditado para o Brasil. O Florencio foi um rábula lá, né? Como ele falou, né? Foi um rábula em Portugal. Então, o seu Florencio foi de lá. Será que eu também fui de lá? Não sei. Você lembra dessa vida, Florencio? Você sabe o que aconteceu? O senhor lembra do que aconteceu nessa vida, que o senhor era um rábula? Não, isso é um espírita que falou isso aí, não posso nem sacramentar. Ah, tá. Tá. Ele precisa fazer uma regressão, Davidson. Então você era um advogado, né? Será que você... Eu fico pensando nisso, né? Se nessa vida a gente A gente fez muita coisa errada. Alguma coisa... exatamente. Você sabe que a maior parte das nossas vidas... Olha, eu já fiz quase 5.000 sessões de regressão no consultório. A maior parte das nossas vidas passadas foram boas. A maior parte. Só que teve algumas que não foram. E a gente está tentando acertar essas que não foram boas, sabe? Estamos tentando terminar as histórias. Mais, né? Traumatiza mais as coisas Exatamente, ruins. A gente tem 24 horas no dia. E se acontecer em 1 minuto alguma coisa que te desagrada, você vai ficar vivenciando esse 1 minuto e vai esquecer do restante. Não é? Exatamente. Imagine nas nossas vidas aí, né, passadas, quantas coisas boas a gente fez, quantas coisas boas a gente viveu, mas aquilo que a gente fez de errado vai ficar martelando, porque é na consciência da gente que está gravado tudo isso, né? Está gravado no nosso espírito. Tá tudo gravadinho, até os pensamentos que a gente nem lembra, tá lá gravado. E a gente acha que pensamento, não, só eu que estou sabendo disso. Não. Só você que está sabendo, você que pensa, mas também vai ficar gravado. E depois você vai ser cobrado, porque você sabe que você emitiu energias pesadas com aquele pensamento. E que você também, né? Tem uma pergunta aqui, a Etienne, ela quer saber se você escreveu livro sobre o tema depressão. Olha aí. Sim. O último livro que eu escrevi, né, que se chama Demônios ou Hormônios. Maravilhoso. Pode ler. Ansiedade e depressão sobre a ótica das vidas passadas. Eu falo especificamente da depressão e da ansiedade e abordo outros temas também importantes. Mas os capítulos principais são justamente da depressão e ansiedade. E esse livro ele pode ser encontrado na Amazon, tem para vender, ou no Mercado Livre, ou comigo, né? A pessoa pode comprar o livro. Eu comprei com o seu Florencio, tá? Tu já me pagou, Florencio? Não, faz tempo. Foi quando você até lançou o livro, que ele já pegou o livro. Ele já pagou, seu Florencio. É mais fácil eu não ter pago para ele do que ele não ter pago para você, né, seu Florencio? Eu já vendi vários livros lá em palestra lá no centro do Florencio. Lá. Sim. O seu Florencio estava falando, não é, seu Florencio, que na Ilha da Madeira, o português de lá é quase assim impossível de se entender. Como é que você conseguiu fazer a palestra e conseguiu entender eles? Não é isso, seu Florencio? Não é difícil lá o português da Ilha da Madeira? Eles têm uma pronúncia com a boca, ele não abre a boca totalmente, então as palavras saem quase que entre os lábios. Ele até imitou para mim, na segunda-feira, o seu Florencio imitou. Como é que fala, seu Florencio? Fala aí, Florencio, como é que é? Fala aí para mim, como é que eles falam lá? Não estou lembrando. A nossa Cicerone lá nos levou para conhecer um lugar lá que ela chamava de Luvada. Eu achava que era Luvada. Luvada. Eu entendi nevada. Luvada. Vamos conhecer a Luvada. A Luvada é o seguinte, era uma trilha, que a gente conhece aqui como trilha. Então, vamos fazer uma trilha, e essa trilha, ela tinha uns 3 quilômetros, se você chegava assim num penhasco, né? Tinha até uma grade assim, e era interessante que você chegava lá, era alto, devia ter uns 500 metros de altura, assim, bem alto, uma ribanceira, e você ficava lá, os passarinhos iam comer na sua mão. Ai, que coisa aí eu até tirei uma foto de um passarinho comendo na minha mão, aí depois eu mostrei para o pessoal, falei assim, eu estou agora virando Francisco de Assis. Oh, meu Deus, tudo a ver com Francisco de Assis. Aí ela falava que vamos numa luvada. Aí eu falei, mas por que chama luvada?
Ela falou, não é luvada, é luvada. Mas como? O que é luvada? É levada. Eles não falam o E. Eles não falam o E, levada. Eles falam luvada, luvada. Então é difícil de entender. Às vezes eu pedia para eles repetir, falar mais devagar. Nós conhecemos a mãe dela lá, a mãe dessa Cicerone, a Gabriela, e ela tem 92 anos. Mas é uma pessoa assim, sabe, muito ativa, lúcida, uma senhora alegre pra caramba. E aí a gente ficava conversando, ela ria pra caramba, a gente fazia umas brincadeiras, ela ficava rindo. E às vezes eu precisava prestar atenção no que ela estava falando, porque era difícil de entender, né? Mas dá para comunicar, não tem problema. Ah, então tá certo. Olha só, a Maria José aqui... a Inê, ela falou que ela quer o livro. Demônios ou Hormônios, né? O livro. Entre em contato com o Davidson, porque eu acho que o seu Florencio não deve ter, né? Seu Florencio, lá no centro tem. Ainda não tem lá, não tem. Ela pode entrar... Ela pode entrar em contato pelo meu WhatsApp. Isso, entre em contato. Depois eu passo para você, né, o WhatsApp do Davidson, e aí você adquire com ele, tá? A Maria José falando aqui que, felizmente, a nossa doutrina nos permite viver sem esses rótulos doentios que você falou, né, de depressão. E exatamente porque a gente consegue através da mudança. Mas existem muitos espíritas depressivos, né, Davidson? E não querem se tratar porque acham que espírita não pode ter depressão também. Porque onde já se viu eu, espírita, chegar e falar que eu tenho depressão? Vão falar o quê? Que eu não fiz a minha transformação, que eu não faço a minha reforma íntima? É porque olha tem aí o orgulho, né? Falando a depressão mais preocupante é aquela que a gente chama de distimia, que é a depressão crônica. Né? O depressivo crônico, o distímico, ele não vai ficar prostrado num quarto, dormindo, não quer sair na rua, não quer ver ninguém. Não. O distímico, ele trabalha, ele se casa, tem filho, se aposenta, mas é um sujeito ranzinza. É que nem o Zé Buscapé, dia, noite, as tardes, isso aí. Tudo acontece comigo. É isso aí, é o Jeca Tatu, lembra do Jeca Tatu, Mazzaropi? Ele representava bem o sujeito ranzinza, reclamava de tudo e era muito preguiçoso. Ai, meu Deus do céu, tem que rever tanto que um dos pecados capitais, que foi colocado lá pelo Papa, esqueci o nome dele, século VI, um dos pecados capitais, que é o pecado da preguiça, foi colocado lá na súmula oficial por causa do depressivo. Do depressivo. Exatamente. Olha, eu tenho que ver. Gregório Magno, o Papa Gregório Magno. Eu tenho que século ver porque VI. eu gosto de ficar muito na posição horizontal, se eu não sou depressiva. Ai, meu Deus. O Marvin aqui está falando, vir pela dor ao invés de vir pelo amor, né? Muitas vezes. A gente prefere ser o depressivo, o doente, o coitadinho, porque aí eu não preciso fazer nada, né? Mais ou menos isso. Se a gente fica muito com muita preguiça, a vida acaba sacudindo a gente, né? Que é para a gente se levantar e essa sacudidela muitas vezes dói, né? Verdade. O Elmir, nosso amigo aqui, ele falou que os avós paternos são portugueses. A minha avó é da Ilha da Madeira, ele falou. E meu legal. avô da cidade do Porto. E ele conheço o Porto também, muito Portugal bonito. É uma terra linda. E aí ele falou que tem alguns amigos pelo Face que são de lá. Muito bom. O pessoal aqui, né, falando sobre o programa hoje. Muito bom. Um abraço para o Davidson, a Márcia está mandando um abraço para você. E o nosso tempo, Davidson, acabou. Ai, meu Deus. Eu falo que é muito gostoso. Mas também já falei demais. Tá bom. Não, podia falar muito mais. Mas, infelizmente, né? Você deve ter outras coisas para fazer, né, Davidson? Né? Você não tem depressão, então você não é preguiçoso, né? Então você deve ter muita coisa para fazer. Aliás, eu não estou nem em Santos, eu estou aqui em São Paulo, na casa da minha filha. Estou fazendo a live daqui, da casa dela. Tá vendo como a internet tem essa parte boa? Que legal, né? Muito bom, né? Se fosse presencial, ou eu não vinha para cá, eu teria que desmarcar o compromisso. Teria que ter desmarcado, e pode fazer, né? Fala, seu Florencio.
Foi filar a boia na casa da filha. Foi. Eu vim para cá, é. Eu tenho uma netinha de um ano e pouco, né? Então a gente veio para cá. De vez em quando a gente vem. É isso aí, matar saudades, né, da neta. É muito bom. Davidson, mais uma vez, muito obrigado pelo teu carinho aqui com a oficina, sempre muito, né, muito assim, atencioso com a gente, contando, né, várias histórias aí que fazem com que a gente pense, repense, reveja algumas atitudes. Isso é muito bom. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de vocês. Seu Florencio, quer falar mais alguma coisinha para o Davidson? Que hoje eu não deixei o senhor falar também. Eu acho que ele já falou bastante, mas é um assunto tão grande que teria muito o que falar. Por que nós temos que nos ajudar uns aos outros? Olha aí, um tema para um próximo bate-papo, Davidson. Tá legal. Né? A gente já deixa a pergunta aí para o pessoal começar a pensar e fica aí para você. Por que nós devemos, né, ajudar uns aos outros? Por que nós temos que fazer o bem, né? Por quê? Ainda mais nessa fase aí que nós estamos, né? No último mês aí, com essas guerras, né? É verdade. Tanta coisa ruim acontecendo. E sempre aconteceu, né? A gente sabe disso. É a história da humanidade e a história da guerra da humanidade. Mas como hoje em dia a gente tem mais facilidade de saber das coisas, né? Acontece lá, a gente já está sabendo aqui tão rápido. Hoje é mais né? rápido, né? É mais já sabendo rápido. na hora. Então a gente precisa ver, né, entender o porquê que a gente tem que ser mais amoroso, mais amável um com o outro, mais tolerante, principalmente, né? Então fica aí uma ideia para um próximo, eu não digo nem palestra, eu não digo entrevista, eu digo bate-papo. Porque que nem hoje, né? Hoje foi bate-papo. Sabe aquele amigo que voltou da viagem? Só faltou você mostrar as fotos. Mas eu quero depois ver a foto do passarinho, você com o passarinho. Você de São vou mandar a foto do Francisco de Assis. Eu quero ver você de São Francisco de Assis. Davidson, olha, seu Florencio está aí com as ararinhas? Estou sim. Tira uma ararinha, então, para o Davidson. Primeiro para o Davidson, e depois a gente vai tirar uma ararinha aí para o pessoal da oficina. A ararinha diz o seguinte: seja compreensível. É fácil viver quando se compreende o que precisa ser compreendido. Muito bom. E uma ararinha agora para os nossos amigos Obrigado. que estão aqui conosco nessa tarde de sábado, seu Florencio. Vamos lá. Não desista de pensar positivo. Como a folha das árvores adubam a terra, os pensamentos positivos adubam a felicidade. Olha, gente, vamos adubar aí com pensamento positivo, né? A Maria José falando que foi uma delícia esse nosso encontro. O Elmir falando muito boa a live de hoje. Passa tão rápido que quando vemos já está acabando. Dr. Davidson já esteve meses atrás, aqui e lá no Leal, né? Que o Davidson vai. E é sempre muito bom ouvi-lo. Volte sempre, ele está falando, hein? O Marvin também, muito bom o programa de hoje. O Davidson tem que vir mais vezes. A Érica também, programa maravilhoso. A Enê está falando, seu Florencio é um canal de paz e tranquilidade. Olha, seu Florencio, olha a responsabilidade, seu Florencio. Não pode nem ficar nervoso nem um minuto, hein? Porque todo mundo acha que será um canal de paz e tranquilidade. Ai, a Tatiana, ai, que pena, tá acabando, Tatiana. Mas depois, olha, ela chegou agora, mas depois fica gravado, Tatiana. Vai e vê o programa desde o início, tá bom? Um bom final de semana a todos. Beijos. Davidson, valeu, hein? Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Abraços. Tchau, gente.